tinha um coração de pedra. Aí Deus veio na nova aliança, quebra o coração de pedra e te dá um coração de carne. Por quê? Porque Deus não poderia falar com um coração de pedra. Hoje, o coração de pedra é as pessoas que não têm entendimento nenhum do Evangelho. Porque todos que têm um entendimento do Evangelho, ou se afastou, ou não está mais na igreja, ou está na igreja, eles aceitaram Jesus, Deus transformou um novo coração, que é da aliança, da nova aliança. Então, em algum momento, ele ouve o Espírito de Deus, ele ouve. Em algum momento, ele está ouvindo Deus, ou na angústia, ou na alegria, ou geralmente é em tempo de luto, que as pessoas ouvem Deus. Porque na festa é difícil ouvir Deus, na festa é muita alegria. Entendeu? Mas aí, cabe às pessoas querer ou fazer aquilo que Deus está falando ou não. E muitas coisas não acontecem na nossa vida, ou quando acontece a gente complica. Por quê? Porque Deus fala para a gente fazer, mas a gente não faz. Às vezes o Espírito de Deus é calmo, sereno e tranquilo. Então, se Deus falar com você, Deus está falando: eu te amo, volta para minha casa, vai orar, vai ler a Bíblia, vai estudar. Se for o contrário, essa voz, é tudo falso lá na igreja, é o diabo, não é o Espírito Santo. Se for o contrário, que você ouvir na sua mente, é que só tem gente falsa, que não sei o que, e o pastor é fé, que bibibi, tal, é porque eu não vou, não é Deus que está falando. Se tiver briga, não é Deus que está falando para você brigar. Não é Deus que está falando na igreja. Em todo momento, o diabo está ali por meio, porque Deus é um Deus de paz. Entende? Não é um Deus de confusão. Então, servir a Deus é uma bênção do Senhor. Mas você pode ver, eu falo isso direto em muitas questões, e por igrejas que eu já passei, ou passo ainda, ou vejo no contexto de igreja, inclusive a nossa, existe o quê? Um desequilíbrio muito grande. É um desequilíbrio emocional, é um desequilíbrio familiar. Então, há uma complexidade muito grande na família das pessoas que aceitam Jesus. Há uma complexidade muito grande nos líderes que se tornam líderes e também pastores, etc. E quando esse povo se junta, porque Deus chama os complicados. Mas por que Deus chama os complicados? Para descomplicá-los. Não é para complicar mais. Mas aí, a Bíblia diz que o coração do homem ele é o que? Enganoso. E ele é também o que? Maldoso, muitas das vezes. Então Deus fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito, mas em algum momento você se engana, porque as emoções enganam. Então por algum momento alguém acha que Deus falou fora da Bíblia. Está errado. Deus nunca vai falar fora da sua palavra. Olha, Deus está mandando eu fazer isso, né? Não. Deus está mandando você, mas a Bíblia está dizendo que não é isso. Ah, mas Deus falou comigo, falou com você. Então, quantos delírios espirituais que eu já tive de achar que era Deus que falava, mas não era a minha emoção. O meu coração me enganou, porque o coração do homem é assim. E ainda tem uns que é pior, ele vai o maldoso coração. Aí ele quer voltar para a lei. Quando o coração ele endurece, ele vira a coração de pedra de novo. Ele volta para a lei, que a lei significa o homem na sua justiça. Entende? E a graça significa o favor imerecido. Aí toda vez que se endurece o coração, fica bravo, fica chateado, não quero mais na igreja, não quero ouvir na palavra, não quero mais na célula, é porque não sei o quê, é porque isso que aquilo, o seu coração está indo para a lei. Quando o coração vai para a lei, ele endurece. Quando ele endurece, queridão, o Espírito vai falar, e ele não vai invadir. Esse negócio de Deus vai te pegar, custe o que custar. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acredito que é uma promessa. E Deus ele vai deixar você passar processo para chegar a um propósito. O processo dói, o processo machuca, o processo gera ferida. Entende? Então olha só, que interessante. Deus colocando um tema para mim. O que tenho eu para oferecer? Marcos 14:1. Olha só, o projeto aí, Marcos 14:1. Uma mulher que vai e unge os pés de Jesus com um nardo, o perfume mais caro da época. Essa mulher ouviu a voz do Espírito? Ela ouviu a voz do Espírito. Ela foi lá e gastou tudo que tinha de mais caro.
Aí, os discípulos, nas suas razões religiosas, né? Sempre nas suas liturgias religiosas, porque nós achamos, e é do homem achar, é do homem dialogar, é do homem criticar, é do homem falar, é do homem gesticular, mas o que tem que ser do homem também é ouvir a voz do quê? Do Espírito. E os discípulos não ouviram a voz do discípulo do Espírito naquele momento. E começaram a... Você é louca, mano, você é doida, Você é doida, você está gastando um perfume desse cara? Caríssimo, caríssimo. Então olha só, faltavam 2 dias para o início da festa da Páscoa, quando não se comia pão feito com fermento. Os sacerdotes, deixa eu ver se está certinho aqui, Marcos 14:1. Os sacerdotes principais e mestres da lei ainda estavam procurando uma oportunidade para prender Jesus secretamente e entregá-lo à morte. Mas não podemos fazer isso durante a Páscoa, diziam eles, senão haverá uma revolta no meio do povo. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, leproso. Durante o jantar, entrou uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, de nardo puro. Quebrando o frasco, ela quebrou o frasco, e ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Olha que louco, isso é louco, louco, louco. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Sempre alguém fica indignado quando alguém toma uma atitude cheia do Espírito. Sempre alguém fala, é doido, é louco, olha lá, está querendo se aparecer. Foi isso que fizeram, disseram uns aos outros. Porque esses desperdícios de perfume, olha só, olha a crítica, vai lá. Isso podia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Aí ele vai lá. Mas Jesus disse, deixa-na em paz. Aí o Senhor vem para quem acha que Deus não repreende as pessoas, está equivocado. Disciplina sempre teve debaixo da graça. O Senhor pegou, entrou no templo, quando ele viu o templo, todo mundo vendendo lá dentro do templo, ele jogou tudo para o chão. Tudo para o chão. Então, para quem acha que não há disciplina de Deus na graça, está muito equivocado demais da conta. Porque Deus, se eu sou homem, não quero deixar meu filho de qualquer jeito, imagina Deus. Então o Senhor fala assim, deixa-na em paz. Por que criticá-la? Por haver feito uma coisa boa? Aí Jesus pergunta, por que vocês estão criticando? Vocês não fizeram. Entende? A verdadeira história de quem não faz, critica quem faz. Quem não está fazendo, gosta de criticar quem está fazendo. Então olha só, vai lá. Vocês sempre têm os pobres, porque eles queriam vender para dar para os pobres. Olha o que Jesus fala sobre pobre. Temos que ter a teologia da pobreza. É a teologia da miséria. Você não pode ir para o extremo da teologia da prosperidade, mas você também não pode ir para a teologia da pobreza. Porque o Senhor é equilíbrio. Então, vocês vão ter sempre os pobres entre vocês, e eles necessitam grandemente de auxílio. E pode socorrê-los, sempre que quiserem. Porém, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Jesus explicando para ele algo totalmente espiritual. Entendeu? Explicando, passa. Ela fez o que podia. E antes do tempo, ungiu o meu corpo, preparando para o sepultamento. Olha o que Jesus marca a história dessa mulher, colocada na Bíblia até hoje. Eu afirmo a vocês que em todos os lugares onde a boa nova for pregada em todo o mundo, o feito desta mulher será lembrado. Então teve muitos feitos que ocorreu na época de Jesus, mas nem todos foram escritos, porque Deus não quis colocar. Então é uma honra espetacular quando Deus marca uma história e deixou escrito que chega até nós há mais de 2000 anos. Está marcado por seus filhos, por seus netos, até a volta de Jesus, até Jesus voltar. A história dessa mulher, Jesus marcou a história dela. Por quê? Porque ela pega algo que lhe custa, ouvindo o Espírito de Deus, vai lá, tem uma atitude e faz, e unge o corpo do Senhor. Mas alguns repreenderam, dizendo, não, você está desperdiçando, isso é bobagem, você não quer, para papá. Então olha só que interessante, o perfume mais caro de hoje, o que seria? O que seria para você hoje o perfume mais caro? E se você tivesse um perfume mais caro, aonde você estaria despejando esse perfume?
estaria colocando ele? Ou seja, nós seres humanos temos algo de precioso, não temos? Temos. A gente tem muita coisa preciosa. Você tem muita coisa de qualidade. Mas aonde você está desperdiçando? Então, trazendo para os dias atuais de hoje, aquela mulher tem uma atitude de derramar um perfume caríssimo. Atitude. Aí, nós trazemos para o dia de hoje. Né? Aí você pode falar, poxa, é perfume de verdade? Ou a atitude dela? É os dois. Ela teve a atitude de derramar algo caríssimo, ofertou algo caríssimo. Então foi a atitude que ela teve com o unção do Espírito que levou ela a fazer. Olha só, o perfume mais caro do mundo, da matéria, hoje, o perfume mesmo, custando 1,3 milhão. O perfume de Dubai tem somente uma unidade. Foram 3 anos para produzir a fragrância, com sândalo, almíscar e rosa turca. O frasco é enorme, com 3,5 litros. E tem 35 mil diamantes. Esse é o perfume mais caro do mundo hoje, lá em Dubai. Então vamos supor que você tem esse perfume. Você tem. Qual seria a sua visão se Deus mandasse você derramar? Você derramaria? Será que você derramaria? Foi exatamente o que aconteceu na história. Ela derramou o perfume mais caro da época, o nardo puro da época. Ela derramou. E os outros começaram tá se achando, essa mulher está desperdiçando para ajudar os pobres. Então Jesus achou a atitude daquela mulher espetacular. Por quê? Porque Jesus, ele tinha o quê? Sido derramado também sobre nós. Então Jesus era o perfume do Pai, aonde o Pai olha, quebra Jesus, que Deus quebrou. Lá Isaías diz que Jesus foi esmiuçado. Segura aí. O seu irmão aperta o cinto de segurança. Diz para ele, aperta o cinto de segurança aí, que a nave vai decolar. Deus tinha algo de mais precioso, o perfume nardo puro do seu filho. Aí de repente nós pisamos na bola, erramos. Deus falou assim: eu preciso ungir os meus filhos para que eles possam ser sepultados e depois ressuscitados. Foi o que aconteceu. Jesus morre e depois ressurge, para que pela morte e ressurreição de Cristo nós também, assim como ele, morremos para o mundo e vivemos para Deus. Olha que sensacional! É o batismo. O batismo nas águas que você faz. Não é um banhozinho qualquer. Você está simbolizando que Deus derramou e quebrou um perfume de alabastro caríssimo, de puro nardo, derramou sobre você. Aí ele jogou e ungiu você para que você não tivesse a condenação da morte. Ou seja, você não fosse para o inferno. É pela fé que nós somos salvos. Não é por obras nem por mérito do homem. Pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Então Jesus derramou o mais precioso perfume aos pés do Pai, de Deus, Ele mesmo. O perfume de Cristo. O perfume de Cristo é sensacional. Quando cheira Cristo, sai capeta, sai demônio, sai morte. Sai morte. Cheirou Jesus, sai ato dos infernos, incredulidade, desânimo. Sua carnalidade não subsiste ao perfume de Cristo. A sua rebeldia não subsiste ao perfume de Cristo. Então a sua infidelidade não vai subsistir, porque cheira vida. O perfume de Cristo é o perfume de Deus. É o vaso mais precioso que Deus quebra. E Jesus tinha que ser quebrado para fazer isso também. Foi por isso que ele leva em conta a história da mulher que fez isso. E repreende as pessoas que estavam lá. Falou: fica quietinho, querido. Eu vou partir. Essa mulher está ungindo meu corpo. Está banhando meu corpo. Que é de algo mais precioso que ela fez. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus entrega a sua própria vida como oferta viva e agradável, mais precioso nardo. E o mais precioso nardo significa
a transferência da vida de Deus para a sua vida, mano. O mais precioso nardo ou perfume, o que Deus faz é transferir a vida dele para nós. É uma transferência de vida. Isso chamamos de discipulado. Se você entender o que é discipulado, você entende que você não discipula ninguém para você, você não traz ninguém para o seu mérito próprio, ninguém tem que ficar seguindo você porque você está mandando, você não é chefe de ninguém. Não, o que você tem que fazer é ensinar os 7 passos, ir para o CME, ensinar a fazer o CTL, ensinar a virar líder, ensinar a virar obreiro, ensinar a orar, ensinar a jejuar, ensinar a perdoar, ensinar a viver a vida de Deus. É a transferência de vida de Deus para outra pessoa. Acho bonito isso, né? Mas tem que entender no seu espírito que ser crente até o diabo é, mas transferir o que Deus fez com você é diferente. É muito diferente. Toda pessoa que você pega com o anjo da guarda, toda pessoa, o que você ensina para ela? O que você vai ensinar para ela? A vida de Deus. Você não vai ensinar, olha para mim. Apesar de nós procurarmos ter um exemplo, mas eu nunca coloco, olhe para mim, sabe? Não porque minha vida é dentro da igreja, não é porque eu sou falho mesmo. Sou falho. E se você ficar dentro da minha casa 24 horas, a Bíblia diz, tira o pé da casa do teu irmão, para que ele não se enfade de ti. Eu vou ficar enfadado de você na minha casa. Se você ficar abrindo minha geladeira toda hora, querendo comer o tempo todo, ele fala, para de tolerância essa, rapaz. Por isso que não dá certo ficar grudado na casa de ninguém, meu irmão. A casa sua é casa sua, a casa é sua. Não dá certo nem com a mãe da gente, com o pai da gente. A gente fica lá um tempo, daqui a pouco a gente não aguenta mais. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Claro, nós até com o marido da gente falando, não estou aguentando, né? Não, eu também não. Tá difícil, viu? Tá duro aqui, viu, pai? É verdade, mano. Por quê? Porque algo pessoal é o que você precisa ter. Orar, vai pro seu quarto, tira um tempo a sós. É eu só e Deus, tempo a sós com Deus, é você com Deus. Mas tem gente que gosta de fazer tudo em coletivo. Ela gosta de contar os pecados dela para todo mundo, viu? Ó, irmã, eu estou passando por isso. Aí fala para outra, eu estou passando por isso. Aí fala para outra, passando por isso. Aí fala para outra, passando por isso. Aí depois olha, para. É sensacional essa do diabo. Ela olha, ele olha e fala assim, estão falando da minha vida na igreja. Ei, jornaleira, você já está dando notícia. Quem quer entender o que é discipulado, entende que ele precisa confiar em alguém, para que esse alguém transfira o que é da palavra de Deus para a vida dele. Não fica aí batendo língua na boca aí para todo mundo e depois fica aí, estão falando meu problema. Eu não falo meu problema, meu irmão. Eu não compartilho no Facebook meu problema. Eu não fico compartilhando essas coisas. Eu tenho um pai, eu oro. De vez em quando eu compartilho com os obreiros ainda minhas debilidades. Por quê? Porque você não pode ficar demonstrando que você é fraco toda hora, no dia de luta, cara. Porque o diabo vai chacotear a sua cara, meu. Você é muito fraco, vai chorando, vamos lá de novo, meu Deus do céu. Eu sou chorando assim, não. Limpa os olhos, enxuga as lágrimas e caminha. Deus não quer que você chore, Deus quer que você ande. Deus quer que você caminhe. Deus quer que você tenha atitude. É esse tipo de evangelho que você tem que ter para você aprender a viver uma vida vitoriosa, a caminhar um caminho vitorioso. Não esse evangelho que a gente vê que quebra todas as igrejas por causa de um coração orgulhoso, de uma arrogância das pessoas, aonde não se tem uma igreja com mais de 200 ou 300 pessoas. Porque toda vez que ela começa a crescer, ela quebra a cana, quebra a igreja, porque um grupo de pessoas se acham mais do que o outro. Aí você fala, meu Deus, a igreja está uma bênção, está crescendo, está indo, daqui a pouco sempre levanta alguém. Mas eu acho, mas o meu discipulado, mas o meu não é seu, não é seu, nosso. Nós precisamos discutir coisas que cresçam o reino, que edificam o reino. Não é baboseira, é conversinha furada, que eu não gosto do jeito do pastor. Problema seu. Chamar para pregar. Estou aqui, se precisar sair, eu vou sair de novo, vou para outro lugar.
quem quiser ir, vai, porque o meu desejo nunca é ficar parado, nunca é não crescer. Quem não gosta de crescer, não pode entender a visão de Deus, porque Deus, querido, Ele criou o mundo, Ele é grande, Ele gosta de crescimento. Deus gosta que você cresça. Deus gosta que a sua família esteja coisas abastadas lá. Deus ama abençoar. Deus ama ver crescimento. E tem algumas igrejas que elas ficam assim paradas, elas não se movem, as pessoas não sabem quem são, não têm ideia. Quando elas começam a crescer, elas começam a falar: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou não sei quem, e fulano e beltrano. Uma meninice, um negócio insignificante, cara. A transferência de vida. Jesus foi um canal para transferir a vida de Deus para você. Isso é o que mais precioso hoje na sua vida. Se você entendeu quem é Jesus e quem você é, você não pode ficar parado na igreja o tempo todo. Se você não tem tempo, você contribui orando, contribui ofertando, que tem gente que vai. Mas não dá para ficar o tempo inteiro dentro de uma chamada eclésia, igreja, simplesmente com uma mentalidade tapada, cara, onde você tem que ficar abrindo toda a mentalidade social das pessoas. Olha, você precisa estudar, olha, você precisa trabalhar, olha, você precisa orar, olha, você precisa jejuar, olha, você precisa fazer isso, olha, você precisa fazer aquilo, olha, você precisa cuidar do seu filho, olha, você precisa... Ah, tá de brincadeira. Isso é uma coisa óbvia, que quando me ensinaram, eu comecei a aprender a parte social da coisa. Colocar uma beca legal para vir para o culto, acabar meus estudos, até hoje me esforçar para melhorar por causa da minha vida social. Porque Deus quer isso. Deus quer ver os seus filhos crescendo, melhorando, amadurecendo. Não um bando de filhos chorando, reclamando, murmuradores, vitimadas, cara. A galera vitimada é um povo fraco, mole, que tudo quer correr de Deus, tudo quer, esse mundo, o Bolsonaro, o Lula, e culpa todo mundo, e culpa pai, vou me matar, porque minha mãe, meu pai, eu fui por causa do meu pai. Amém, Elvis? Elvis é meu fã aqui, não é? Pode dar uma olhada para mim. Isso não é correto. Mas os filhos que crescem sem pai e sem mãe são mais fortes que quem tem pai e quem tem mãe. Sabe por quê? Esse dia eu vi o pastor Luiz falando para as filhas: olha, talvez eu não fui um bom pai para vocês. Eu fiquei, não, o cara é um mestre. Aí falou para ela: talvez não é porque eu não fui um bom pai, não é porque eu não dei exemplo para vocês, não é que eu não cuidei de sua mãe, de vocês. Eu não fui um bom pai porque tudo que vocês queriam eu atrapalhava, eu dava. E eu vi que eu estraguei vocês. Eu acabei estragando um pouco. E eu falo: Senhor, acho que eu errei nisso aí. Eu deveria deixar como chama? Eu sei que a Angola fala, é casulo que fala, né? Da borboleta, né? Eu deveria ter deixado vocês sair do casulo, mas eu fui lá e cortei o casulo. Filhos mimados são filhos fracos, e filhos fracos, ele não consegue empoderar a sua geração. Não consegue, porque eles vão se vitimar diante de uma sociedade que não está nem para vocês. Mas não está nem aí para você que vai usar droga. Se lasque usando droga, morra e vá para o inferno. É isso que a sociedade fala. E não fique escandalizado porque eu falei se lascar, porque se lascar é lascar uma madeira no meio. Você se lascou bem no meio. Bem no meio. Você não está nem aí para você que se quer fumar pedra, fuma mesmo. Seu nó é desgraçado, vai ficar aí no engano no chão. Você não quer? Você não quer se prostituir? Porque você não quer. Você não quer transar? Que é a palavra da moda? Mas transa
transa, mas transa. Isso é questão de religiosidade, que não pode nem falar essas coisas. Antigamente você falava, o pastor está na carne, isso é idiotice. Porque quando você casa, você faz amor. E quando você faz o sexo fora do casamento, você transa. Casamento diante de Deus é amor. Fora do casamento é um transe, nada mais. Enquanto não assumir uma identidade, por quê? Porque Deus não fez uma transe, Deus fez amor. Então as pessoas não estão nem aí para você, as pessoas não querem saber de você, e as pessoas que te amam e querem que você melhore, que é a galera da igreja, porque eu nunca vi uma galera da igreja falar pro outro, fuma uma pedrinha aí para você ficar doido. Se falar, se for daqui, me avisa que eu quero denunciar para a polícia. Eu nunca vi um padre de uma igreja falar, meu filho, olha, fuma um baseado que vai acalmar o seu espírito. Você não é índio não, mano, porque índio não te... É sério, cara. Eu nunca vi nenhum pai de santo falar. Porque se ele fala isso, ali é do caboclo mesmo. Ali é do diabo mesmo. Por quê? Porque as pessoas que te amam, elas sempre querem falar aquilo que é para o seu bem, mas é aquilo que você não gosta. E o Espírito de Deus, ele fala coisas para você que você não gosta, minha filha. Porque quando Deus falou para esta mulher quebrar um vaso de alabastro, meu irmão, Pai, fala para você então. Fala para você ofertar o melhor que você tem, para você ver se é tão fácil você ofertar. Coisas materiais que eu estou falando. Pastor, coisas materiais. Tá bom, vamos tirar as coisas materiais. Vamos tirar, tira então, tira. Qual é o perfume mais caro para você hoje? O perfume mais caro que você tem hoje? Posso lhe responder? É o seu tempo. E o diabo sabe disso, amado. Rouba o tempo. As pessoas não oferecem tempo para Deus. Não oferecem tempo de oração. É uma luta para orar. É uma luta para vir para a igreja. É uma luta para ir para a célula. Mas para si próprio, eu tenho tempo. Eu arrumo tempo para ganhar dinheiro. Eu arrumo tempo para estudar. Eu arrumo tempo para... Aí Deus fala assim, quebra esse vaso de alabastro do tempo e derrama sobre o meu corpo. Eu quero que você faça isso. Aí, quando alguns fazem, os outros criticam. Olha o bitolado na igreja. Olha o fanático. Hoje, o perfume mais caro que eu e você temos para oferecer é o nosso tempo. A sociedade está correndo desesperadamente. Revelação de Daniel, no capítulo 11 para capítulo 12. Que nos últimos tempos a ciência aumentaria, os homens corriam de um lado para o outro, desesperados, para cá, para lá, para cá, para lá. E não teria tempo nem para seus filhos. Toda arma bem usada e equilibrada é uma ferramenta. Toda arma desgovernada se torna um suicídio. Não tem tempos, os garotos, garotas, homens, mulheres se matando na internet. Ei, olha para mim, olha para cá. Olha para cá, você viu na internet uma garota que agrediu a mãe no avião porque ela foi tomar o celular dela no avião. Tira o celular do teu filho, da tua filha, para você ver o estado de neuro que fica. Tira, para você ver a luta que é. Antigamente era televisão, era novela. Quando alguém estava assistindo uma novela e alguém batia no fio, desligava, a mulher ficava descontrolada. Ela saía correndo do trabalho para assistir o capítulo da novela. É a minha novela preferida. O tempo. O que Deus ele fala hoje é que o nosso tempo está sendo roubado o tempo inteiro. E a cada dia que passa é menos tempo para a presença, para Deus, e mais tempo para você. Você, o seu filho, seu filho, você. O homem no centro de tudo. É o 666. Você, só você. Eu quero pensar em mim, nos meus estudos,
Eu já vi até caso de garota que era feia na igreja e foi pro mundo para ficar bonita. Eu falei, isso é do diabo mesmo, irmão. E tem que sair da igreja para ficar bonita. Tem que fazer um regime, emagrecer para ficar no mundo, cara, para dizer que é bonito. Tem que sair da igreja para dizer, eu vou estudar, facu. Por que você não entende que a vida de Deus está em sua presença e você pode ficar bonita sim na igreja, pode estudar sim na igreja, pode ganhar dinheiro sim na igreja e sempre guardar o melhor perfume para Deus, para oferecer ao Senhor, aos seus pés e jogar no seu corpo, dizendo, essa é a minha vida, esse é o meu tempo. Falando besteira, eu estou bem, estou ganhando dinheiro, hein? Estou bem, como é que está a minha vida? Ainda tem uns que é mais louco ainda, sai da igreja, eu estou bem, tá? Você está trabalhando só para você, juntando dinheiro para você. E se você morrer, meu filho, eu quero te dizer, nem se sabe qual é o nível de salvação que você possa ter. Não sabemos, porque a salvação é individual. Eu não posso pôr a minha mão no fogo pela sua salvação. Eu ponho na minha. Eu sei o preço que Deus pagou, o perfume que Ele derramou por mim. Então eu tenho muita dificuldade, muita luta, mas permaneço. E a cada dia que passa, nós crentes ficamos perguntando, por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos passando por aquilo? Por que nós estamos passando por isso? Processos que vêm a nossa vida para ferir. Feridas precisam ser abertas para que haja cura. Se não houver cura, há um bando de gente mimada, descontrolada, desequilibrada, doente. Igrejas doentes que não crescem. Quando cresce, quebra, volta para trás. Porque o corpo inteiro está doente, de gente louca, doida, que aceitou Jesus e não deixou Jesus mudar. As maiores igrejas que crescem é que o corpo, pastores e membros entenderam que o Espírito de Deus fortalece seu espírito, que seu espírito controla suas emoções e o corpo desfruta. As igrejas que elas não crescem, os pastores desequilibrados, as ovelhas desequilibradas. Quando o pastor é equilibrado, ele não consegue dar equilíbrio à ovelha. Porque ser pobre, quando nós vemos no contexto de pobre, nós já vemos no contexto de famílias arrebentadas, separadas, divorciadas, angustiadas, um pai batendo na mãe, a mãe matou o pai, uma desgraça. Aí Jesus traz você para a sua eclésia, sua igreja. Aí Jesus começa a colocar comportamentos em você. Aí você precisa deixar que o Espírito de Deus, através do discipulado, porque quem vai discipular você, amado? Quem discipula você? Eu sou crente, pastor, sou salvo, amém. Mas é mal educado, é insubmisso e não gosta de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Como diz em Apocalipse, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, dá tanto problema isso, vai dar problema para cá, vem para mim. Vai dar tanto problema isso. Por quê? Porque você começa a ir, crescer, aleluia, e glória a Deus, e vai indo, chega lá na frente, o diabo vai lá e fala, eu vou te quebrar. Olha como é que eu vou te quebrar. Eu vou te quebrar pelas suas emoções. Sabe por quê que ele age na emoção? É porque você está deixando o corpo controlar ela. E toda vez que o corpo controla as emoções, você faz o que você quiser, o que dá para fazer. Então as feridas são abertas na nossa vida por causa das frustrações, decepções, e vai ser aberto. Não existe ninguém que não tenha ferida. Não tem esse negócio de ser crente que não tenha ferida. Não tem negócio de ser pastor, não existe isso. Não existe. As feridas vão ser abertas para que Cristo coloque o bálsamo e cure. Para que Ele possa lhe curar. E todas as vezes que o bálsamo vem e você é curado, você se torna um homem e uma mulher forte. Você se torna uma pessoa mais madura, cascuda, difícil de quebrar.
difícil de derrubar. Entende o que eu estou falando? Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Foi isso que o Senhor fez, mais precioso. Transferiu a sua vida de Deus através desse discipulado que Ele discipulou. Vão, pregue a minha palavra, perdoe. Pedro vai, trai Jesus, Judas traz Jesus, Pedro vai, corta a orelha, Jesus pega a orelha, coloca no lua e fala: Pedro, se agir com violência assim não tem parte comigo. Quebra a violência. E Deus diz: paz que esmagará Satanás debaixo do vosso pé. Então é sensacional, ele quebra a violência. Se Jesus ele incita ali, fala: desce a espada. Milhares de pessoas estavam só esperando um comando de Jesus para descer a espada, para causar uma revolução. Mas ele diz: não vou cair nessa do diabo. O diabo incita Jesus a se contradizer na palavra de Deus. Então olha só, Jesus transfere a vida de Deus através do ensino, do discipulado, do cuidado, ensinando, orientando as pessoas a receber a Cristo como Senhor e Salvador. É isso que a igreja tem que fazer. É isso que você que está começando agora precisa entender. É isso que você que é novo convertido tem que entender. O que estou fazendo com você? Transferindo a vida de Deus, o bom perfume de Cristo, para derramar sobre o seu corpo, para trazer uma nova vida em você. Uma mentalidade diferente. Um coração diferente. Por isso que é difícil. Não é fácil. O cara vem do mundo. Cultura do mundo, cultura de balada, cultura de festa, cultura de droga, cultura de tudo, a carne faz o que quer. Quando ele vem para a igreja, há um confronto. Por quê? Porque ele acha que aqui é um lugar de perfeição, que todo mundo é bonitinho, certinho, porque há um choque. Por que é um choque? Porque o discipulado, o Espírito diz para ele assim: olha, você precisa ter uma atitude agora de largar o mundão totalmente, os prazeres, os desejos. Aí o confronto começa. E agora? Eu quebro o vaso de alabastro ou não? Eu dou a minha vida para ele ou não? Eu largo o samba ou não? Eu largo o meu egoísmo ou não? Então, para mim, na realidade, nosso coração ele começa a se enganar. E aí a exaltação vem sobre o nosso espírito e todas as consequências de processo da nossa vida para quebrar o seu orgulho. Como Paulo vai ao terceiro céu e quando ele desce, Jesus diz para ele: deixarei um espinho na carne, Paulo. E o mensageiro de Satanás vai bofetear. O apóstolo Paulo vê a dimensão do trono de Deus, que é o terceiro céu. Aí quando ele desce, Deus fala assim: você não vai ficar assim não, porque você vai se engrandecer, Paulo, eu vou te perder. Por isso que a Bíblia diz que os humilhados eles serão exaltados. Então tem que haver o quê? Algum tipo de quebrantamento para que você desça, para depois crescer. Tem que haver alguma poda na sua vida, nos seus filhos. E é por isso que eu disse que o pastor estava ministrando: quando Deus podar os seus filhos, deixa ele podar. Vai lá e põe a mão, atrapalha. Filhos fracos. Filhos fortes é aquele das antigas, que andava no meio do barro, sem camisa, com o pé no chão, a meleca saindo do catarro no nariz, brincando no barro, que nem eu vi lá na chácara do encontro. Estava chovendo, 2 garotinhos, um garoto e uma garotinha. Que coisa. Quase que eu filmei, só não filmei porque eu fiquei constrangido. Fiquei com medo da mulher achar que eu era um sequestrador de criança. Mas quase que eu falei: vou filmar para bater vocês. Tinha um buraco cheio de barro. É lá em Jardim Pelano, no meio do mar. A internet não pega muito bem. Pessoas muito simples. Quanto mais você super protege, mais dá errado. Então é difícil? É. Mas você precisa deixar o menino andar de bicicleta, tacar a tarraqueta da orelha no chão, rasgar o dedão jogando bola. E naquela minha época eu colocava metiolate. Era um remédio horrível, um diabo que queimava até a alma, na cabeça do dedão. Ai, pastor, você está sendo muito rígido.
tem que deixar o garoto. Vai. Vamos, vai, caminha. Porque nós atrapalhamos o processo do crescimento dos outros. E isso é em tudo na vida, cara. É espiritualmente a mesma coisa. Chega lá no irmão e fala: vamos, querido, vamos comigo. Caminha comigo. Anda comigo. Eu vou fazer para você ver. Quando você ver, você vai fazer. Quando você fizer, eu estou te olhando. Eu estou te observando. Está entendendo? Foi o que Jesus fez. Eu vou morrer por você. Vocês vão ver que eu amo de você de verdade. Eu vou ressuscitar e vocês vão ver que a ressurreição da morte existe. Aí depois vocês sabem o quê? Vão em dois e preguem o Evangelho. Deus te deu exemplo. E agora precisamos retribuir de alguma forma o exemplo. Como? Com o perfume que tem sobre você. Aonde você está gastando esse perfume? Aonde você está gastando o perfume de Deus na sua vida? O tempo que você tem, cadê? É para quê? Eu não quero que você fique enfiado dentro da igreja não, meu brother. Porque nós só funcionamos na célula e no prédio da igreja no domingo. O resto você tem a semana livre. Às vezes tem uns irmãos que trabalham um pouco mais e fazem mais alguma atividade. E assim mesmo eu ainda fico tentando cortar. Não faça tudo isso. Você tem que ter um tempo para a sua família. Cadê o tempo? Cadê o tempo? Cadê o tempo que tem de clamar a Deus, de orar lá, sozinho? Cadê? Então, todas as vezes que nós estamos assim, dispersos completamente, nós estamos nos desviando da presença. A presença está aí no nosso encontro, a gente está correndo dela. Essa é a característica do diabo: gelar você, imobilizar e matá-lo. Estão mortos espiritualmente, falando de Deus superficialmente, como qualquer religioso fala, como qualquer pessoa religiosa. Deus está no meu coração, Deus é comigo. Mas você derrama um perfume aos pés ou no corpo do Senhor, se Ele falar com você, se Ele pedir um tempinho para você, você está dando. Ou seja, aonde você está colocando o vaso de alabastro de perfume precioso, caríssimo, que Deus derramou sobre você para salvar a sua vida. O que você está gastando? Você está fazendo o quê, meu irmão? Mateus 16, 13. Senhor, faz tempo que a gente quer fazer algumas coisas de missões. E aí a gente orando, o Senhor falou: primeiro a igreja precisa liberar você. E eu falo: Senhor, já estou ficando meio tiozão, Senhor. O Senhor falou: ainda tem lenha para queimar ainda. Tudo ao contrário. Sabe quando olha para a pessoa que está do lado e diz assim para ele assim: sabe quando Deus fala tudo ao contrário para você? É tudo ao contrário. Aqui está. Queria tanto que Deus falasse para mim, fazer as minhas vontades, o que eu quero fazer. Está cheio de gente assim. Mateus 16, 13. Jesus pergunta aos discípulos, e eles estavam vindo a respeito dele, e quem era ele para os seus discípulos? Aí Jesus pergunta: ei, o que estão falando a meu respeito aí? Pergunta para eles. Olha, Senhor, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Jeremias, outros estão falando aí que o Senhor é Moisés, outros estão falando. Aí Jesus para e pergunta: e você? E você? O que você acha a meu respeito? Meu, o que você diz que eu sou? Quem é Jesus para você? Ele é um simples contador de piadas da antiguidade?
Ele é um mágico de Oz. Ele é o quê, irmão? Quem é Jesus para você? É um Zé Mané que diz que morreu para salvar as pessoas? Quem é Jesus para você? É o seu dinheiro? Quem é Jesus para você? O que ele representa a ponto de ele falar e você ouvir ou não? É claro que eu não quero dizer que eu sou a pessoa mais obediente do mundo. Por favor, longe de mim. Não me intitule assim. Tem um cara que é orelhudo, cabeçudo, sou eu. É verdade. Eu sou o primeiro. Que às vezes eu prego. Aí na segunda-feira eu fui aprovado, mas tem várias segunda-feiras que eu fui reprovado. Falei, eu sou um pastor muito ruim, não é possível. Meu Deus, me ajuda a ser um bom pastor. É verdade. Eu estou sendo franco e sincero. Se tem algum tá ouvindo outro pastorzão metido a bobão aí, eu não sei. Porque quanto mais você se acha, mais bobo você é. Porque Deus ama a humildade da gente e a gente reconhecer os nossos delitos. Mas não é para nos acusar. Eu nunca me senti mais acusado quando eu entendi e estou compreendendo ainda a graça. Meu irmão, eu errei, eu falei, Senhor, eu sou um bobão idiota, né? Como pode um cara desse como eu? Senhor, você me chamou mesmo, né? É eu mesmo, sou eu. Pode ser, porque o diabo não foi que me chamou. Ô Senhor, né? Aí sabe o que eu falo? Mas eu sei que eu sou amado, né, Senhor? Que o Senhor me livrou da morte, 25 pontos na cabeça, quebrei a perna, quase morri, teve tantas coisas. Oh Senhor, eu sou altamente favorecido, né, Senhor? Eu sei, né? Você pode me ensinar a ser o melhor? Porque eu não estou conseguindo. E quando eu não estou conseguindo alguma coisa, eu fico muito ansioso. Olha, Deus, eu quero ser um bom pastor, eu quero ser um pastor. Mesmo que se não tiver as melhores ovelhas do mundo. Porque se as pessoas elas querem ser só um pastor com os melhores ovelhas do mundo, é louco da cabeça. Por quê? Porque Deus traz bandido, Deus traz nóia, Deus traz prostituta, Deus traz gente doida, gente complicada, para que Ele manifeste a glória dele e descomplique. E a nossa fase de descomplicação tem que começar em você primeiro. Aí Jesus diz assim: você quer que o outro faça direito? Faça você primeiro. Então, cara, faz você. Não fica esperando o outro fazer. Está esperando o outro melhorar. Vou esperar meu marido melhorar para me melhorar também. Melhora você, mulher. Melhora você primeiro. Porque é algo que Deus quer tratar com você. Você, eu melhoro, minha mulher está assim, ó. Olha lá o jeito dela. Não, está errado. Aí você sempre vai esperar que o outro melhore para você melhorar. Então, quando você olha com olho clínico, cara, a dimensão espiritual assim, fala, eu vou fazer por mim, tá? Eu não vou fazer por causa de você, nem por causa de você, nem por causa de você, nem por causa de você. Vou fazer porque Deus me amou primeiro, me chamou, me escolheu. E eu vou. Se líder vai, amém. Se ovelha vai, amém. Eu faço. Então eu comecei a perceber que Jesus quer que você faça e não fique esperando pelos outros. E aí eu comecei a ser pastor assim. E aí você faz, a Deus fala assim, agora vai começar de novo, porque algo deu muito errado, filho, você tem que acertar o ponteiro. Aonde estava errado? Tudo estava errado. Mas aonde você olha para Deus e diz, eu preciso ser curado? Ou não? Ou você diz, os outros precisam ser curados? É os outros. Ah, Senhor, a igreja tem problema, as ovelhas têm problema. É assim que você vê? Está errado. Eu tenho um problema. Cuide de mim. Trata minhas feridas. Você não pode ficar colocando culpa nos outros. Você não pode ficar olhando para o seu ex. Ex é ex, já está dizendo ex, ex. Foi, já é. Passou, tchau. Passado. Desde que tudo Deus faz novo. Oxe,
Eu vou ficar nessa de, ai, que lá. É difícil sair do tal do passado. É muito difícil. E tem gente que vive amargurado só no passado, no passado, no passado. É horrível isso aí. Então, para você viver o futuro, você tem que entender que o passado passou. Diga para a pessoa que está do lado, para viver o futuro, o passado passou. Porque gente que fica preso no passado é um verdadeiro museu. É um museu cheio de teia de aranha, cheio de coisa lá. É um museu de coisas, sabe? Passadas e pré-histórica, porque não pode. Para viver o futuro tem que esquecer o passado e criar. E aí você tem que seguir. Aí você tem que caminhar. É forte, irmão. Porque eu estou juntando a teologia da Bíblia com o projeto de vida. Projeto de vida machuca a gente, tem umas horas. Projeto de vida. Você jovem tem que se projetar já de agora, já. De agora. Ah, eu vou esperar. Ah, eu vou esperar. Ah, o tempo voa. Quando você vai ver, você está com 30, meu irmão. 30. Não tem uma bicicleta. É bicicleta. E o tempo passa. E você não é mais novão, já é mais um cara experiente. O tempo vai passando, vai passando. Quando você observa o tempo que passou e você não obteve nada na sua vida, você fica em choque, cara. Você fica em choque, mano. Aí começa a utilização, eu sou um lixo de vida, eu sou uma porcaria, eu tenho 40 anos, não tenho uma bicicleta, eu tenho 40 anos, não tenho nenhum carrinho de rolimã, e aí começa, e começa, cara. Uma vez eu dei uma catracada na graça, na vida de um jovem que estava na minha casa, porque ele olhou na janela de casa e viu um cara passando com um carrão. Aí ele olhou, ó tio, olha lá. Olha o carrão. Aí vá, dá vontade de morder a cabeça dele. Ele pra cá, ele fala, Satanás. Bati nas costas dele e falei, sabe por que ele tem? Porque enquanto ele estava estudando e ralando, você estava vagabundando, cara. Estava tomando todas e enchendo a cara de droga, tá ligado? Aí ele estava fazendo a faculdade dele lá, ó. Aí agora chegou o preço dele, os frutos, querido. Agora ele desfruta e você morre de inveja, seu invejoso. E é assim, filho amado. Enquanto um está se vitimando, o outro está ralando, trabalhando, estudando, batalhando na Bíblia. Quando ele começar a desfrutar, e talvez alguns acordem, vai o quê? Porcaria de vida. Não, cara. A vida não é ruim, não. A vida é boa. É você que faz ela ruim. Deus deu a vida para você lutar, batalhar, conquistar, cara. E é assim para todo mundo debaixo do sol. A faculdade de medicina está aí para todo mundo, meu brother. É mais caro, é difícil sim, mas você pode fazer outra faculdade menor, você pode estudar, pode ralar, batalhar, não ficar olhando porque a sua mãe, porque a minha mãe, porque meu pai me abandonou, porque não sei o quê, cara aquilo, reclamando, e olhando no YouTube ainda, e vendo aqueles caras malucos e retardados, porque são loucos aqueles caras, ostenta dinheiro, droga e mulher. Tudo que o diabo oferece para as pessoas, dinheiro, droga e mulher, aí fica um bando de que legal, hein, cara, pô, legal e tal. Aonde o contexto do Brasil é de 1000 artistas, um consegue ter uma fama de cada área de música popular. Difícil demais. Vai pra cá. Quando as pessoas olham para nós, elas olham simplesmente perguntando assim: você é crente? Aí você diz: sou. A partir do momento que você diz que é, elas começam a olhar você com acusação. Não é mais aquele ar de exemplo.
parte de acusação. Por isso que quando você apresenta você para os outros, já está tão perplexo o negócio, tão complicado e banalizado, porque uma nuvem de testemunha, de demônios, sabe? Hoje você não pode dar uma pomada no seu filho. E se alguém vê, fala lá o crente batendo, espancando, matando o filho. Essa não é crente, então é complicado. Agora, quando você apresenta Jesus, Jesus te ama, Ele é o Senhor da sua vida, Ele pode mudar, é diferente completamente. Você está apresentando o amor de Deus. Quando você apresenta o amor de Deus, depois você apresenta o discipulado, ensinando ele a orar, a buscar. Então Jesus apresentou o amor, Ele não apresentou a doutrina, Ele apresentou o amor, o quão Deus ama você. Agora, como você entendeu esse amor? Porque Deus, Ele dá o seu Filho, é o melhor bálsamo, é o melhor unguento, é o melhor perfume, é o melhor de tudo Deus dá. E você? O que você tem oferecido? Eu não tenho tempo. Eu não posso. Eu não consigo. O que você tem oferecido para Deus a ponto de entender que a salvação, ela tem fruto de ser salvo? Se eu não tenho fruto nenhum de ser salvo, a sua salvação, ela está em risco. Porque os salvos têm características de salvo. Os salvos, por exemplo, adoram louvar a Deus. Você está adorando a louvar a Deus? Você tem tempo para louvar a Deus? Os salvos, por exemplo, gostam de dar glória a Deus. Vocês podem dar uma glória a Deus? Os salvos gostam de dizer: o sangue de Jesus tem poder. Você diz: o sangue de Jesus tem poder? Característica do salvo. Tem que ter característica. Se não há vestígio de salvação na vida da pessoa, meu amigo, a sua salvação está em xeque. Porque todo salvo, ele tem que diagnosticar para as pessoas que ele é salvo, que Deus entregou um perfume caríssimo para ungir o nosso corpo, para limpar o nosso corpo do sepultamento da morte eterna. Então isso é precioso, isso ninguém pode roubar, isso ninguém pode tirar, nem vizinho, nem amigo, nem colega. Então entenda isso. Deus, Ele fez uma pergunta para nós: o que teríamos para lhe oferecer? O que entregaríamos para Ele? Qual seria o perfume que ofertaríamos aos seus pés ou lavaria o seu corpo? O que você entregaria para Deus? O que você tem para oferecer? Você precisa pensar nisso. Você precisa, na sua casa, ver isso. Senão, segunda-feira passa terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí domingo você vem aqui. E tem crente que ele é extraterrestre, cara. Completamente. Mas extraterrestre assim, não é do céu, vive no mundo da lua. Ele não entende nada que ele é pregado. Ele compreende tudo errado. Amanhã, segunda, ele já entra num vídeo e sai por outro. Daqui a pouco alguém influencia ele. Alguém está influenciando você. Aí você já não é mais crente. Aí você já não quer saber de servir mais a Deus. Porque um colega, um amiguinho, uma coleguinha no trabalho, ninguém. Eu fico me perguntando: meu Deus, o que a gente está fazendo na igreja? O que a gente realmente vem entrar num padrão de ir para a célula? Como é prazeroso ir para a célula? É muito bom você bater papo, fazer uma comunhão. A cada dia que passa, a ideia do diabo é roubar seu tempo. Roubar seu tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Meu irmão, você não tem tempo para ir na célula. Não tem tempo para orar. Aí tem gente que é o pior ainda. Quando acontece uma desgraça, pede para a igreja orar. Pede para a igreja orar. Vai lá, ora lá, igreja. Sendo que Jesus, Ele quer que você entregue algo para Ele. A mulher entrega o perfume mais caro. Ela quebra o material, unge o corpo de Jesus com a sua atitude, o que é mais caro. Talvez você já ouviu essa ministração de muitas igrejas falando de dízimo e de oferta. Mas eu não estou falando de dízimo e de oferta. Eu estou falando o que você tem a oferecer para o Senhor que lhe custe.
E é o tempo. Estou te dando uma dica do que eu acho. Que o Senhor não falou do tempo. É o que eu vejo, que as pessoas, a cada dia que passa, elas estão se desviando, se afastando, desanimando, porque elas não têm tempo para oferecer. E o tempo é algo que custa. É algo que custa muito, porque você tem que sair da sua casa para adorar a Deus. E dá preguiça. Você mora do lado da igreja e fica com preguiça. Do lado. A pessoa fica com preguiça de vir cultuar a Deus. Um culto de celebração de domingo. Mas na semana, elas simplesmente estão disponíveis a ir para o parque, ou trabalhar, ou correr atrás dos seus objetivos, ou estudar e trabalhar, estudar e trabalhar, estudar e trabalhar, estudar e trabalhar, na correria da sua vida. E o Senhor, o Espírito Santo, Ele está falando. É impossível alguém que tem o Espírito Santo não ouvi-lo. Agora, você só não ouve Ele se o seu coração está de pedra. Coração duro, cara. O coração está fechado. O Espírito vai falando, a pessoa não ouve, mano. Não ouve, está ali, insensível. E o Espírito falando. O Espírito falando, que o Espírito fala através da Bíblia. O Espírito fala audivelmente. E o Espírito fala no seu emoção, na sua emoção. Ele fala no coração. O Espírito Santo falando. E se você tem dúvida, coloca o Espírito à prova. Como é colocar o Espírito à prova? Senhor, eu quero saber se é de Deus. Eu quero saber se é do Senhor de verdade. Me mostre. Mostre, para mim não tirar minhas próprias conclusões. Isso é pôr o Espírito à prova. Senhor, eu tive um sonho. Me dá a interpretação. Será que é mesmo? Me mostre. Coloca o Espírito à prova quando você está em dúvida. Mas ouça a voz do Espírito que diz à igreja. Apocalipse diz a voz do Espírito que diz à igreja. Diz à igreja. Não diz no seu trabalho toda hora lá trabalhando que você está preocupado. Não diz na sua casa que você está atribulado lá tentando educar seus filhos. Não diz toda hora. É alguns momentos que fala no trabalho, que fala em casa. Quando você tira um tempo para falar com o Espírito. Mas que o Espírito diz à igreja é fatal. Venha todo domingo aqui que você vai ouvir o que o Espírito diz à igreja, como está dizendo hoje, agora. O que você tem oferecido para Ele? Qual é o seu perfume? Tem coragem de largar o seu namorado que quer te levar para as drogas para servir a Jesus? Tem coragem de largar o samba, meu irmão? Tenho eu para oferecer para o Senhor? O que você tem para oferecer para o Senhor? Uma luta para o cara liderar uma célula. Fique sentado. Uma vez o seu Beliseu falou que o irmão estava chateado porque você estava conduzindo eles a jejuar lá, e ele falou que se a mulher dele morresse de jejum, ele ia matar você. Eu vou matar o obreiro, porque... Certo mesmo? Por que vai matar? O cara está botando aí 21 dias de jejum. Mas é tomando água, é comendo, assim, passa 2 horas até onde aguenta, né? O cara colocou na cabeça dele que o obreiro estava querendo matar a mulher dele de jejum. Eu nunca vi ninguém morrer de jejum. Já viu, gente? Eu nunca vi. Já viu? Eu nunca vi. Está entendendo? Como é difícil colocar na sua ideia que amanhã, segunda-feira, você precisa ir trabalhar e agradecer a Deus. Sair assoviando. Para de reclamar, pelo amor de Deus. Eu não te aguento mais. Rapaz, meu Deus do céu. Cara, quanto mais você reclama, pior fica. Quanto mais você olha, o cenário está ruim, está mal, vai ficar ruim, vai ficar mal. Por quê? Porque é constatado, ei, olha para cá, que a palavra tem poder. E se você ficar
alma, ó vida, ó dia, ó nascimento. Porcaria de... Chama um louvor aqui que eu preciso acabar essa palavra. Portanto, a conclusão é: eu acredito que hoje o que é mais precioso em nossa vida é o nosso tempo. É o tempo, é o perfume mais caro que nós poderíamos dar para lavar o corpo de Jesus. É a nossa vida, nossa disposição, é os interesses, as nossas ofertas. Não é difícil ofertar, né? Às vezes, para quem não tem o costume, é tão difícil ofertar. Cara, parece que você tem que matar um leão para falar disso. Mas receber de Deus é tão bom, é tão maravilhoso. Receber de Deus. Mas dar é tão difícil, né? Receber é bom, né? Receber não é bom? Não é bom receber? E dar, e dar, e dar. É difícil, né? É difícil demais dar. Deus fala assim: sai de sua cama meia-noite, vai lá no Areião orar. Um frio lascado. Qualquer cara vai falar: ó, o Senhor tem misericórdia. É sempre assim. Aí, beleza? Quero que você lidere, faça a minha obra. Ah, Senhor, tu sabes que eu tenho tempo. É sempre desculpa. Desculpa. O que poderíamos dizer para Deus? Somos uma oferta viva e agradável? Se Jesus chegasse hoje aqui, pessoalmente, e pedisse para você fazer algo para Ele, você faria? Se Jesus chegasse assim e falasse assim: hoje, fecha as portas da igreja e nós vamos fazer uma vigília, será que ficaríamos? Se Jesus revelar um sonho para você de ajudar alguém que não merece, você ajudaria? Como você se apresentaria para o Senhor? Para cá? Somos uma oferta viva e agradável para Deus, não somos? Sim. Para Ele também, que entregou seu Filho por você, Ele entregou também uma oferta viva e agradável também. Está entendendo? Está entendendo como é precioso o que Jesus fez? Entenda. Não adianta ficar na sua casa o tempo todo, deitado nas cobertas, só comendo, bebendo, para lá e para cá, enquanto pessoas estão indo para o inferno, cara. Tem milhares e milhares de pessoas que precisam ouvir falar de Deus. Suas contribuições que você tem, às vezes, desânimo de pôr a mão no bolso para ofertar, sabe? Sua contribuição que pode ajudar, poderia ajudar também alguém no encontro com Deus. Então, assim, o que acontece? Jesus morreu só para aqueles crentes que é fervoroso? Jesus morreu só para o pastor, pelo obreiro, pelo levita? Para quem Jesus morreu? Não foi para todos vocês? Então ele pergunta: e o que você tem para oferecer a Ele? O que mais agrada a Deus? O que mais agrada ao Senhor? Somos uma oferta viva e agradável para Ele também, que assim como Ele foi e Ele é o bom perfume de Cristo, assim também poderíamos ser o bom perfume de Deus para a vida de outras pessoas, para edificar o seu reino, para sustentar a sua obra. Isso é o mínimo que você pode fazer por Deus, cara. É o mínimo que você pode fazer para o Senhor. O mínimo. Faça o mínimo para Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: faça o mínimo para Deus.
O mínimo. Faça o máximo não, faça o mínimo. Você que está afastado do caminho do Senhor, o Senhor quer a sua vida como oferta.